Pessoal, bom dia a todos. Mais uma abertura dos mercados com o professor Fulvio de Andrade, com análise gráfica, abertura dos mercados pelo Brasil e pelo mundo, né? Vamos então ao que nesse momento está acontecendo de mais relevante e importante no dia. Vejam bem, temos as bolsas futuros americanos, mini S&P e mini Nasdaq, trabalhando no campo positivo, a Nasdaq no negativo, o mini S&P. Portanto, campos opostos para os futuros de mini S&P e mini Nasdaq nos Estados Unidos. Veja só, esse aqui é o gráfico do mini S&P, que ontem buscou a máxima lá nos topos históricos, já há bastante tempo testando aquela região e não consegue um rompimento para cima. Olha lá, segue de lado. Nós chamamos esse movimento em análise gráfica de retângulo. O retângulo ele pode, quando aparece numa tendência de alta, significa continuidade da tendência. Então, caso haja um rompimento para cima, você pega a amplitude do retângulo, essa altura, e replica para cima, da linha de cima. Você vai ter um objetivo mais adiante e onde o preço tende a testar resistência, tá? Análise gráfica é isso. Nasdaq segue também uma formação diferente. Nasdaq, em vez de ser um retângulo, ele ainda não atingiu aqui a resistência em 15.138, que é o topo histórico anterior. Ele trabalha em triângulo aqui, ó. Aqui tem um triângulo, tá? E é isso aqui, ó. Quando o triângulo ou a formação é muito pequeno, dentro do gráfico que você está acompanhando, você precisa mudar o tempo gráfico. Por exemplo, coloca 60 minutos, você vai ver aquele triângulo lá maior, tá vendo? E pode até corrigir as linhas, né? Geralmente os gráficos das plataformas, as linhas que você plota no gráfico, produz no gráfico, num gráfico diário, quando você passa para o gráfico menor, intradiário, ele causa alguns efeitos, sai um pouco de configuração, tá? Então você tem que corrigir. Geralmente é assim que funciona. Tá aí o triângulo em Nasdaq futuro, rompido para cima por enquanto, e se houver continuidade realmente da tendência, ó, tem todo esse mastro anterior aqui para ser projetado para cima. Vai longe isso aí, vai longe, hein? Se os dados econômicos estiverem sendo divulgados trazendo expectativa, é bem provável que a figura se confirme então, correto? Então volta aqui para o diário. Entendido, né? Você vê como ela fica pequena, você não tem a visualização, né, correta, principalmente quem está começando, não percebe, mas já fica a dica aí para vocês. Ontem Dow Jones, como é que trabalhou o Dow Jones ontem? Dow Jones indo em busca, né, das resistências também, falta pouco, hoje pode ser que teste lá. Nasdaq formou aqui um candle, né, no meio do caminho, mas como está no topo, posso chamar isso aqui de homem enforcado. Um homem enforcado significa reversão de alta para baixo, né? Mas temos que ponderar. Por quê? Porque testou a média de 21 abaixo e deixou o pavio para baixo, ou seja, os vendedores não conseguiram derrubar mais, os compradores venceram a queda de braço nesse caso, e pode ser então que hoje Nasdaq, se não tiver nenhum rumor, nenhuma outra notícia que nós não estejamos aguardando negativa, ele continue subindo e testando mais acima, tá? Nasdaq
Aqui não, perdão, BR20, olha o BR20 como tá diferente, né? Todo mundo lá nos Estados Unidos testando o topo, e nós amargamos aqui na sexta-feira, na segunda-feira, ó, um susto. Veja que deixou o pavio para baixo depois de ter penetrado nesse estudo aqui, que é chamado de Bollinger Bands, criado por Alexander Bollinger em meados de 1970. É um cálculo matemático em curva, né? Que serve para a gente perceber onde estão resistências e suportes. Então, temos aqui o BR20 ter testado 19 mil, perdido, né, praticamente os 20 mil, e agora volta e segue em busca dos 21 mil pontos, que é a resistência dele novamente. BR20 que serve como referência do Ibov, com muito mais força, ele segue muito mais colado no Ibov. Então esquece Dow Jones, às vezes durante o dia eles se descolam, esquece mini S&P, muitas vezes também o Ibov não está mais acompanhando com tanta eficácia esses indicadores, tá? Esses referências, esses índices mundiais que são referências. Fica de olho no BR20 que ele vai te mostrar com muito mais realidade que o Ibov tende a ir para cima ou ir para baixo. Tem um martelo aqui no IWZ formado, né, que são os índices brasileiros cotados nos Estados Unidos. Fundos, né? Fundos de índice. Olha lá, testou lá, perdeu, né, um suporte anterior, fez fundo no 36,7, se recuperou, quase um martelo, né? O martelo não teria esse paviozinho para cima. Mas a formação, ela não é simétrica. A análise gráfica não é uma ciência exata. Portanto, o que aconteceu é que vale. Como isso aconteceu e por quê, né? O pessoal estava nervoso porque tinha uma notícia do Fed, do Copom, que sai hoje, né? Hoje tem Copom, decisão de política monetária no Brasil de taxa de juros, após o fechamento do mercado, e isso mexe, traz volatilidade. Por esse motivo, tá? Isso é lá fora. Por aqui no Brasil, como foi ontem, porque só abre às 10 mesmo o Ibov, fez um martelo invertido. Antes de ontem. Com o fundo no dia de ontem servindo como o fundo do dia anterior, antes de ontem, sendo o suporte. Testou o suporte e voltou. Mas ele abriu com euforia total e caiu. Deixou o pavio para cima, perdeu força e ontem rompeu para baixo esse suporte. Eu avisei aqui no Morning Call de ontem, tá? Que esse movimento você tinha que ficar esperto aqui com o fundo anterior aqui, que se perdido ia descer. Desceu até 121 mil pontos, conforme eu alertei pro pessoal, né, do grupo. E agora testando resistência de máximas anteriores, olha lá, ó, os fundos anteriores servindo como resistência. Qual é a próxima resistência? Se romper máxima de ontem, que é 123 aqui 700, vai buscar os 125 e 200, onde estão as médias, servem como resistência, tá? O dólar ontem, com todo esse frenesi, toda essa volatilidade, os investidores se aproveitaram, né? Puxaram o dólar, testou o Bollinger e devolveu. Mas fechou acima das médias de 50 e 21. Então, ainda é necessário ter atenção com o dólar no pregão de hoje. O volume foi forte. Tá? A doleta está trabalhando nessa região aqui, ó, já há um bom tempo, onde a resistência maior é a média de 200 pedidos azulzona lá, ó, que é a resistência, e o suporte é a média azul de 21, e esse fundo aqui, né, ó, onde está a linha inferior do Bollinger, isso é suporte. Atenção então para o dia, tá? No campo de informações, notícias, ainda é muito cedo, não temos nenhum dado. Ao longo do dia a gente divulga para vocês sobre minério de ferro, agenda econômica nos Estados Unidos e no Brasil, tá bom? Esse foi o nosso Morning Call dessa manhã, bem cedo. E parabéns para Silvia Lemo, que levou
melhor a competição, né? Melhor ativo do mês de julho. Fica aqui o meu parabéns para vocês. Para todas, né? As mulheres têm cada vez mais crescido em número de investidores, pessoas físicas no Brasil. São 4 milhões de pessoas físicas, onde mais de 500 mil já são mulheres, hein? E os homens já estavam nesse negócio há muito tempo. Eu acredito que daqui mais uns 2, 3 anos, com o andar da carruagem, as mulheres irão empatar com os homens. Vai. Tipo 7 milhões, 3 milhões e meio mulher, 3 milhões e meio homem. Quando alcançar esse nível. Joia? Então, fique atento com a mulherada aí, que elas vão passar a perna nos homens. Abraço, bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau.